O jagunço de Alexandre de Moraes foi expulso dos Estados Unidos e isso foi confirmado ontem por todos os órgãos oficiais da América do Norte. Não foi isso que a mídia do regime te contou, né? A mídia do regime quis passar um pano dizendo que o delegado da PF está deixando os Estados Unidos, mas não, senhores. Ele foi expulso. O que a mídia do regime também não vai te contar é que o antecessor desse jagunço de Moraes concedeu uma entrevista ao jornalista David Agape, onde ele assegura que logo no início do governo do absorvente de Alambique, ele começou a receber umas solicitações fora dos canais oficiais para execuções e ações que também fugiam totalmente do escopo de sua função, da alçada de seu cargo naquele país. E como ele se negou a se transformar em capacho de comunista, a pressão interna veio, o que causou a sua ruptura com a corporação. Ai, Polícia Federal da Lava Jato, que saudade que a gente tem de você. Mas o mundo é assim, queridos. Alguns têm preço, outros têm valor. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou destrinchar esse assunto com você, trazendo todas as informações oficiais e a quantas andam essa confusão eterna do Brasil, no fundo do poço, colocado por esses comunistas que tomaram o poder. Agora é hora de você dizer para a plataforma que esse conteúdo é absolutamente imprescindível e ele precisa ser distribuído para o maior número de pessoas possível. Como você faz isso? Deixando o seu dedinho aí no like. Capricha e bora para a pauta. Primeiro vamos dar uma lidinha na matéria do Metrópolis para ver como que eles tentaram passar pano nessa confusão toda. Oficial de ligação da PF que atuou na prisão de Ramagem vai deixar os Estados Unidos. O delegado Marcelo Ivo está na função desde agosto de 2023. O ex-deputado Alexandre Ramagem foi preso pelo ICE, mas liberado 2 dias depois. O delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, que atua como oficial de ligação e Serviço de Imigração do Controle de Aduanas, deixará o país e deve retornar ao Brasil. A informação foi confirmada pelo Metrópolis e ocorre exatamente uma semana após a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Chega a ser engraçado, né? Onde está o jagunço de Moraes nesse exato momento? Fugindo, expulso dos Estados Unidos. E Ramagem onde está? Lindo, leve e solto na bancada da Timeline TV, que já estarei junto com eles, se Deus assim permitir. 12:00 em ponto, espero você lá. Mas voltando aqui à matéria, diz que Marcelo Ivo ocupa a função desde agosto de 2023, está na PF há 22 anos e 11 meses, e ele foi delegado regional na investigação do combate ao crime organizado, blá, 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 endeusando o currículo do cara. O que a matéria não fala? A matéria não fala que ele se envolveu num acidente gravíssimo, um acidente fatal, e parece que o menino caiu para cima. Em vez de prestar contas com a justiça por causa do ato criminoso, ele foi promovido para ir para os Estados Unidos. Será que agora, nesse retorno, expulso dos Estados Unidos, ele prestará contas com a justiça? Não sei. Vai deixando aí nos comentários para mim o que você acha. Mas a nossa pauta é que esse cara foi expulso. E por que ele foi expulso? O que será que o rapaz fez nos Estados Unidos em relação à prisão de Ramagem? Eduardo Bolsonaro traz mais informações e eu divido o vídeo dele com vocês. Dia ruim para Alexandre de Moraes significa dia bom para a liberdade. Oficial de ligação da Polícia Federal que atuou no caso do Ramagem vai deixar os Estados Unidos. Vai deixar não, é expulso dos Estados Unidos como repercussão da prisão ilegal do Ramagem, ou melhor, da detenção. Tudo indica aí, gente, que a Polícia Federal quis dar uma de malandra, né? O caso do Ramagem, que seria um caso de extradição, porque ele tem uma condenação injusta, né, no Brasil, a Polícia Federal tentou bypassar as autoridades americanas e tratar o caso como um caso de deportação por status migratório incorreto, que na verdade também não se configura porque o Ramagem está legal nos Estados Unidos e com pedido de asilo válido. Isso tudo mostra para vocês o quê? Primeiro, que a versão do Paulo Figueiredo era verdadeira. Esse sim foi o jornalismo sério. Não aquela apresentada pelo diretor da Polícia Federal do Lula, André Rodrigues, que houve uma cooperação, porque se cooperação tivesse ocorrido, isso daí não estaria acontecendo hoje, né? Pessoas sendo punidas. E agora as famílias brasileiras que estão aqui nos Estados Unidos, exilados e perseguidos políticos, podem dormir mais tranquilas. Como eu falei, a gente não vai parar. Não parar, não precipitar, não retroceder, nós venceremos. Só falta a gente perguntar, todo esse pessoal, Andrei Rodrigues, esse agente da PF, o jagunço de Alexandre de Moraes, eles serão colocados no inquérito das fake news, como Zema foi colocado só porque Zema postou uma produção de novelinha de fantoche dos Intocáveis de Brasília? O que vocês acham? Vai para os inquéritos das fake news ou não vai? Deixa nos comentários para mim. E aí veio o Paulo Figueiredo botando a boca no trombone, dizendo que está confirmado, o delegado da Polícia Federal que atuou em detenção de Ramagem é expulso dos Estados Unidos. Ele chama atenção, a mesma coisa que eu chamei a atenção de vocês aqui, que os jornais mais cedo deram a notícia de que o delegado havia deixado os Estados Unidos. O Paulo Figueiredo repercute aqui.
Eu disse que era mais uma mentira. Ele foi expulso. Agora o post oficial do Departamento do Estado confirma. Abro aspas para o post do perfil oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Nenhum estrangeiro tem o direito de manipular nosso sistema de imigração para, simultaneamente, contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, solicitamos que o oficial brasileiro em questão deixe o nosso país por ter tentado fazer exatamente isso. Fecho aspas. Paulo Figueiredo continua. Como eu disse, desde o primeiro dia não houve cooperação contra crime organizado algum. Houve uma operação clandestina para acusar falsamente um sujeito de imigração ilegal. Houve mentira da Polícia Federal, inclusive na figura de seu diretor-geral. Isso funciona no Xandaquistão, mas não no Império da Lei. Aqui, abusadores sofrem as consequências. Se me perguntarem, foi muito pouco. Marcelo Ivo deveria ter sido preso e não está afastado uma queixa-crime contra ele, que depende do próprio Ramagem. Esta é a maior crise entre Brasil e Estados Unidos desde a época da Magnitsky. Em tempo, jornalismo sério não se faz com empáfia, mas com acesso às fontes primárias e apuração criteriosa. E ele mostra aqui o post da página oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro também retuitou esse mesmo post, e aí ele já foi para a galera, né? Perdeu mané. Se alguém ainda tem alguma dúvida dos motivos da expulsão do delegado de Moraes dos Estados Unidos, aqui está o aviso do State Department, em português. E também aconteceu mais uma coincidência, olha só. O Departamento de Estado diz que intensificou a fiscalização de vistos para pessoas que trabalham em nome dos adversários dos Estados Unidos. Vamos fazer um exercício de raciocínio, de pensamento? Olha só, aconteceu tudo isso com Ramagem. Eles descobriram que esse delegado, filho da mãe, tentou burlar os órgãos oficiais, os canais oficiais para, por exemplo, os Estados Unidos atender ou não o pedido de extradição de Ramagem, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino pelo Brasil, porque, na verdade, a extradição é um processo muito longo, você tem que provar realmente que a pessoa é um criminoso, não é Hakuna Matata, não é esta zona generalizada que acontece no Xandaquistão, não é? E aí os Estados Unidos expulsa o jagunço de Moraes e no mesmo dia que a página oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos diz que ninguém pode burlar as nossas leis, tentando mascarar alguma coisa para burlar o devido processo legal de extradição. Nesse mesmo dia, o Departamento de Estado intensifica a fiscalização de vistos para pessoas que trabalham em nome de adversários dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estariam declarando que o Brasil é adversário dos Estados Unidos, porque foi isso que eu entendi, mas eu posso estar enganada, não sou dona da verdade, e eu dependo da ajuda de vocês. É adversário ou não é? Deixa nos comentários para mim. Cara, isso aqui é início de semana, o resto é tudo conversa fiada, tá? Justiça seja feita. Tudo isso aconteceu exatamente 3 dias depois da reportagem de David Agape revelar quem era o responsável pela perseguição ilegal e pela arapongagem que Alexandre Ramagem sofreu em solo americano. Nada mais, nada menos que o delegado Ivo, que decidiu deixar os Estados Unidos. Decidiu não, ele foi expulso. Mas o grande lance aqui é essa informação que é absolutamente nova e saiu ontem, muito depois das 20 horas. O David Agape disse, vocês querem mais a respeito dessa confusão? Olha só, em entrevista exclusiva para a investigação, o ex-oficial de ligação Fabrício Scarpelli, que trabalhava antes de Marcelo Ivo ir para lá, portanto ele é o antecessor de Marcelo Ivo, o Fabrício afirmou que já no início do governo Lula, ele passou a receber coisas estranhas, pedidos informais para executar ações no exterior fora do canal oficial. Ele diz que se recusou a cumprir essas ordens justamente porque a função do oficial de ligação é restrita à troca de informações e que qualquer operação exigiria solicitação formal, base legal e rito adequado. O que não era o caso, não era isso que estava acontecendo. As solicitações que o Fabrício, o antecessor do jagunço de Moraes, estava recebendo, não continha solicitação formal, base legal e rito adequado. Aí o Fabrício, um grande agente de dar orgulho da antiga Polícia Federal, ele disse, olha só, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque está faltando todo tipo de documento aqui e todo tipo de legalidade. Aí, meus amigos, aí foi que o barraco desabou para cima do Fabrício. A recusa dele desencadeou pressões internas fortíssimas, o que causou a sua ruptura com a corporação. Esse aí preferiu dormir em paz do que envolver inocentes em processos não ortodoxos e legais para serem condenados. Esse se negou a ser jagunço.
Mas eu tenho mais informações a respeito do Fabrício Scarpelli, que é o antecessor do Jagunço de Moraes. Ele, senhores, é amigo de Eduardo Bolsonaro, eles trabalharam juntos e o Fabrício foi indicado a cargo da PF em embaixada americana. Leva em consideração que a matéria que eu vou colocar na tela para vocês, ela foi publicada em 2021, em pleno governo Bolsonaro, e sim, a mídia estava descabelando o palhaço para cima de Jair Bolsonaro, criticando tudo que podia, inventando todo tipo de mentira, construindo todo tipo de narrativa. O Metrópole noticiou no dia 25 de agosto de 21 que amigos de Eduardo Bolsonaro são indicados a cargos da Polícia Federal em embaixadas. Antes de sua nomeação, Scarpelli era assessor especial da Casa Civil, que fica no Palácio do Planalto. As atividades que exercia, no entanto, não são claras, uma vez que as agendas oficiais do período que atuou na Casa Civil se referem a despachos internos. E o Metrópole também registrou que nas redes sociais Scarpelli e Eduardo Bolsonaro publicam imagens juntos e exibem a amizade entre eles. O deputado já contou, inclusive, que os dois trabalharam antes de sua entrada na política. Todo mundo lembra que Eduardo Bolsonaro era da Polícia Federal antes de ser político, né? Tá. Aí tem mais uma pergunta que eu tenho que deixar para vocês aqui. Será que o Marcelo Ivo também foi responsável por aquela mexida em registros do caso Felipe Martins? É só uma pergunta. Voltando ainda ao caso do Jagunço de Moraes, o David Agapo também chama atenção na matéria dele que esse é o mesmo agente que em 2024 monitorou uma cidadã americana em Pompano Beach por ordem de Alexandre de Moraes sem que ela fosse ré em qualquer processo. É também o mesmo agente que, segundo a apuração dessa investigação, conduzia operações de vigilância discreta na Flórida, sem mandado judicial americano, práticas que a CNN Brasil confirmou ao relatar a campana feita sobre a esposa de Ramagem em solo americano. Gente, olha, sinceramente, e se confirmadas, essas condutas deixam de ser mera irregularidade e passam a enfrentar os limites diretos da legislação americana. Agora eu vou quebrar a língua. O Foreign Agents Registration Act exige que qualquer pessoa que atue no país em nome de um governo estrangeiro, inclusive em atividade de monitoramento ou coleta de informações, esteja formalmente registrada junto ao Departamento de Justiça. Além disso, a prestação de informações falsas a autoridades migratórias pode configurar violação da lei federal de declarações falsas, que tipifica a omissão ou falsidade em declarações a agentes federais. A legislação americana não reconhece poder investigativo a forças policiais estrangeiras sem o devido acordo formal, credenciamento e observância das autoridades locais. Em casos que envolvem vigilância, a prática também está sujeita ao controle judicial dos Estados Unidos. É que o Brasil está achando que lá nos Estados Unidos é que nem essa pocilga aqui. Olha, o rol de ilegalidades está mais que notório. Os Estados Unidos podem se lambuzar porque o que não falta é quebra ao devido processo legal, é quebra à lei, é quebra aos acordos internacionais. Esse governo que está no Brasil não respeita nada nem ninguém, não, gente. Vocês querem ver? Eles acharam que lá nos Estados Unidos eles podiam fazer coisas como essa aqui, por exemplo, ó. Vocês estão sabendo que o STF está em cima de Eduardo Bolsonaro e que já teve o primeiro voto para condenar o Eduardo Bolsonaro a 1 ano de prisão por causa de uma declaração que ele fez a respeito da Tabata Amaral, né? E ontem a Carmen Lúcia foi o segundo voto para condenar Eduardo Bolsonaro a 1 ano de prisão por difamação contra Tabata Amaral. E claro que o Eduardo Bolsonaro fez um desabafo ontem na rede social, mostrando as fotos do casamento da Tabata Amaral. Na mesma imagem, a autora do processo contra mim, Tabata, e o juiz, entre aspas, Moraes, que me condenou a 1 ano de prisão mais multa, tudo no casamento dela. Isso que se tornou o Brasil com a associação Lula-Moraes. Já imaginou ser condenado por um juiz amigo daquela que te processa? Cara, isso é gravíssimo. E como eles fazem essa zona generalizada aqui, eles acham que pode fazer lá, mas só que não. Porque o Lourão tá lá, virado no giraia. The father is on, fi. Não vai rolar. Aí a gente encontra com a mídia do regime estupefata com tudo o que está acontecendo, mas só agora eles estão estupefatos, só agora eles estão escandalizados. Coisas que a gente vem gritando desde 2019, alguns de nós foram jogados na cadeia, senhores, no exílio. Como vocês não têm vergonha na cara? Vamos dar uma olhadinha no que esse moço falou. É que deu uma informação factual, que estava correta. Que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Do amigo do meu pai. Amigo do meu pai. E que seria o Toffoli.
Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. O inquérito teve um papel importante para deter o golpe de Bolsonaro. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim, características Excepcionais. Pouco usuais. Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Aí o cidadão paga o pedaginho para o regime, porque ele não é bobo nem nada, e ele não entendeu ainda que quando você suporta excepcionalidades do judiciário que joga o império das leis no lixo, a próxima vítima será você, imbecil. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Uhum. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu, né? O inquérito continua. Mas é claro que não foi isso que aconteceu, porque o fato do judiciário agir com excepcionalidade já demonstra que não há democracia para ser salva a estrupício. Não é que não precisa mais salvar a democracia porque Jair Bolsonaro não está mais no poder, ou está preso, ou todo mundo condenado. Quando o judiciário age com excepcionalidades, não cumprindo o império das leis, não respeitando o império das leis, isto é sinal de que já não há mais democracia para salvar. Aí você achou mesmo que o monstro que vocês ajudaram a alimentar se recolheria a insignificância dele de respeitador de uma democracia que, por causa das excepcionalidades provocadas por ele mesmo ao império das leis, ele ajudou a derrubar? Vocês são uma piada. Não venham querer se justificar, não, porque vocês são diretamente responsáveis por tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje. Para acalmar vocês, eu vou mostrar essa imagem maravilhosa de Luiz Inácio orando na igreja, rezando, de cabecinha baixa. Gente, é incrível o que acontece em época de eleição, né? Todo mundo vai à igreja. Mas será que essa realmente é a crença e a opinião do absorvente de Alambique a respeito de religião? Peraí, que tem mais coisa para mostrar para vocês. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Lá para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. Eu acho que é o suficiente para você entender o que passa na cabeça de verdade do absorvente de Alambique. O cara tá cagando para a família. Deixa aí nos comentários o que você achou dessas últimas declarações. É o milagre das eleições, senhores. Agora, por falar em eleições, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está preparado para se tudo der errado no Brasil? Porque sim, eu não tenho a menor dúvida de que a população brasileira inteira quer o Flávio Bolsonaro. Mas você sabe muito bem que lá em Bangladesh do Sul tem uma mágica que permeia certas datas que acontecem lá de 4 em 4 anos. E se der errado, você está preparado para a crise econômica que vai ficar muito agravada, além do que nós já estamos vivendo? Já passou muito da hora de você estar preparado para garantir um mínimo de dignidade no sustento da sua família. Ganhar dinheiro pela internet hoje se tornou um item de primeira necessidade na lista de preparações para se algo pior acontecer. Aprendendo a ganhar dinheiro pela internet, você estará pelo menos 10 passos à frente. Tanto se você for ficar no Brasil para enfrentar a crise econômica, que não será fácil, ou se você decidir ir para algum outro país, mesmo que não seja os Estados Unidos, você vai para o Paraguai, vai para a Argentina, vai para o Uruguai. Quando você chega num país em que você não domina o idioma e você já chega com uma renda garantida, querido, metade dos seus problemas já estão resolvidos. Por isso que eu deixo sempre o link aqui na descrição e no comentário fixado do WhatsApp do Daniel Alvarenga para você ter acesso ao método dele para aprender a fazer dinheiro pela internet melhor. Você vai fazer dinheiro em dólar e você ainda vai aprender a deixar os dólares longe dos tentáculos do absorvente de Alambique que quer comer com aguardente, com pinga, cada centavo do dinheiro que você produz. Corre lá no WhatsApp do Daniel Alvarenga que eu liberei 3 aulas gratuitas para você entender melhor do que eu estou falando aqui. Se o que você ouvir lá fizer sentido para você, a gente dá o próximo passo e eu te vejo do outro lado. Do contrário, nós estamos aqui todos os dias às 7 da manhã atualizando vocês
das notícias que foram manchetes no Brasil e no mundo. Combinado? Eu vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com, porque não temos, né, um Vorcar, um Banco Master, dinheiro nas carcinhas. Aqui não temos para hoje na fila do pão. Quem financia o nosso jornalismo e a nossa caminhada é você que nos assiste. Portanto, se esses conteúdos fazem diferença, você acha que as pessoas precisam ouvir o que a gente diz aqui? Pense. Considerem ser nosso apoiador recorrente com qualquer valor. Cada centavo é muito bem-vindo e ajuda a gente para a próxima etapa. E aí, qual a opinião que você tem sobre a expulsão do Jagunço de Moraes dos Estados Unidos? Fala sério, é para glorificar de pé a igreja, não é não? Deixa nos comentários para mim e a gente se fala no TLTV já já. Beijo no coração. Fui.